Então, nessa última parte da série O Poder da Amizade, eu quero entrar mais profundo nesse questionamento de amizades verdadeiras dentro da igreja, para nós chegarmos à conclusão se o errado está no próximo ou se o errado está em mim. Ou se, é claro, se você estiver fazendo tudo certo, se você for um amigo aí bacana que está realmente confrontando, amando, né, e cuidando do seu próximo, meu irmão, parabéns, ensine outros. Por favor, até comenta aí, eu dizendo, cara, eu faço isso pelos meus amigos, ou se você tem um testemunho, coloque aí esse testemunho de como você resgatou. Isso pode ajudar outros que vão ler a ajudar seus amigos também. E no final dessa mensagem eu quero estar orando por você, pelo seu grupo de amizade, para que nós venhamos a ter amizades verdadeiras dentro da igreja e eu e você, nós sermos esses amigos de verdade também. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa última parte dessa série O Poder da Amizade, eu quero conversar com vocês sobre esse tema, o lado sombrio da força. Gente, apesar de estar rosa ali atrás, o lado sombrio não é sobre esse lado aí que eu quero falar, não. É outros. Porque eu quero contar a trajetória de algumas pessoas jovens, adolescentes, que entraram na igreja e se desviaram e nós só acompanhamos. Talvez você vai olhar e dizer assim, isso aconteceu na minha igreja. Olha, isso aconteceu com fulano que eu conheço. E você vai comentar isso dizendo. Porque pega um jovem, como eu já ensinei, ou já falei, né? As mídias sociais hoje são uma bênção, por favor. Tenha mídias sociais, até porque se eu disser que não tem, você vai ter do mesmo jeito. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Tem. Me segue lá no Instagram também, pelo amor de Deus, Diogo Lima Sobral, o tal. Não é brincadeira. Mas vai lá e eu quero te dizer uma coisa. Hoje, a nossa mente está sendo atacada de muitas maneiras. Então, é muito difícil não termos hoje pessoas que não estão cansados, sobrecarregados. Mas o alívio de tudo não são amigos. O alívio de tudo não é o pecado. O alívio de toda essa sobrecarga é Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Esse é o papel de Jesus. Ele diz, vinde a mim. O problema é, a pessoa vem e converte. Gente, eu gosto demais de fazer o apelo e ver jovens vindo e se entregando a Jesus, adolescentes, quando eles estão assim, dá de ver o amor verdadeiro, dá de ver a salvação, dá de sentir o mundo espiritual no momento ali do apelo, da conversão. E eles vão e eles se inserem em grupos de amizades e pode ser que eles vão crescendo, porque dependendo do grupo, o grupo vai levá-lo assim, né? E muitos grupos, por exemplo, na nossa igreja nós trabalhamos com os clãs, com os adolescentes no Start, e aí ele vai estar ali aliançado com aquele clã, vai querer vencer a guerra dos clãs, vai querer avançar sobre isso. E quando ele vai, nossa igreja também é uma igreja em células na visão do MDA, e ele vai querer fazer parte da célula. Logo, ele vai estar sendo discipulado, vai estar abrindo o coração para um discipulador, confessando as suas fraquezas, aquilo que acontece dentro de casa, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde for. E ele logo vai estar cuidando de uma outra pessoa também, porque aquilo que fizeram com ele, de cuidado, de amar, ele quer fazer na vida de outro, proteger, caminhar junto. Só que às vezes, essa pessoa quer crescer mais ainda. Quantos jovens, adolescentes, jovens dizem assim, não, eu tenho um chamado pastoral, eu quero ser pastor, não, eu quero pregar. É muito interessante como muitos vêm assim e falam assim, Diogo, lá no Difflin, lá no culto de jovens, eu quero dar um testemunho, eu quero dar uma palavra. Diogo, deixa eu dar um TED lá. Eu acho muito legal isso. É claro que eu vou ter que, é mais difícil, mas é uma oportunidade que com certeza muitos querem. Só que existem aqueles que vão se entregar à Bíblia, vão se entregar à oração e as coisas vão acontecer, porque o mundo espiritual é real. Jesus é real, ele disse, pede-me, Salmo 2,9, pede-me e eu te darei até as nações por herança e os confins da terra como possessão dos teus
Então, gente, pensa só. Ele disse, pede, quer sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 3 fala, pede a Deus que a todos dá liberalmente. E aí tem um livro chamado Provérbios que fala só sobre pede, busque sabedoria, mais do que você... Então, esses jovens começam essa trilha de ler a Bíblia. E quanto mais você lê a Bíblia, mais sábio você é, porque ela é a riqueza do mundo. Ela é um manual de tudo. E aí cria naquele jovem esse crescimento espiritual que ele é notado pelos líderes e logo ele não só está liderando muito bem, como ele também está ministrando dentro da igreja muito bem. E aí começa a ter aquele grupo ao lado dele, assim. Já viu? Não sei na sua igreja, mas na minha, quando vai subir o street dance para dançar, sempre eu escuto um doidinho falando assim, é de fulano de tal, é de Abel, eu falo o nome da pessoa lá, que eu não vou dedurar o nome dos meus aqui, coitado. Mas tem sempre os famosinhos, vocês já perceberam isso? Sempre tem um famosinho. O palestrante, o que vai ministrar no culto de jovens. Quando vem aquele que é o famosinho do jovem, o pessoal não grita mais e fala o nome dele? E aí ele se tornou um com a força, né? Ele se tornou uma pessoa forte. As palavras dele são muito boas. Eu já discipulei vários líderes de jovens, de adolescentes que ministraram. Meu Deus, que palavra, que sabedoria. Mas chegaram num ponto onde eles precisavam manter aquele padrão de poder e espiritualidade que, como Moisés, que colocava o pano no rosto para mostrar que o brilho já estava indo, eles também começaram a colocar um véu sobre os seus rostos, para não mostrar que eles não oram mais como antigamente, não leem mais como antigamente. Os livros que eles se aprofundaram para tirar as mensagens, os vídeos no YouTube, dos quais eles copiaram as mensagens para trazer numa linguagem mais atual para os jovens e adolescentes, eles não assistem mais. E aí eles se entregam ao lado sombrio da força. Aquilo que eles ministravam contra, eles estão fazendo agora. E, às vezes, aqueles amigos que estão próximos estão caminhando junto com eles, como as seclas de uma seita demoníaca, ministrando dentro da igreja, em cima de pecado, em cima de pornografia, em cima de prostituição. O próximo vídeo que eu quero fazer vai ser pecados não confessados. Os pecados que nós não confessamos. São esses pecados que essas pessoas se entram, se entregam. E quando vê, nós temos um grupo que é difícil de lidar. É orgulhoso demais para ser confrontado. Entende da Bíblia mais do que a maioria para ser ensinado. E os amigos se tornaram as seclas, discípulos dessa seita dentro da igreja. E isso faz com que gere o efeito dominó. Muitos outros vão caindo também, porque eles ficam assim, pensando, principalmente sobre aqueles que confrontam. Gente, isso acontece, infelizmente. Aqueles que confrontam, ele fala assim, um dia tu vai cair. E aí quando tu cair, eu vou estar lá para ver. Eu lembro uma vez, eu estava num lanche que tem ao lado da igreja, tinha acabado de sair de dar aula na escola ministerial. Eu não sei o que eu falei, eu sei que eu confrontei, não sei o que aconteceu, mas a menina falou assim, Diogo, um dia tu vai cair e eu vou estar lá para rir. Eu lembro que dentro de mim eu pensei assim, meu Deus do céu, já aconteceu tanta coisa, eu já caí tanto, ainda bem que ela não descobriu, ainda bem que ela nem sabe o que já aconteceu na minha vida e a misericórdia de Deus dentro de mim. De cair, tudo bem, mas continuar caído. Quando João fala na sua segunda carta, no segundo capítulo da sua carta, ele fala, olha, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que ele é a apropriação pelos seus pecados, gente, e de todos. O Jesus está ali, não é só para ficar, pecou, ai Jesus, tá bom, vai lá, defende, pecou, ai Jesus, pecou, ai Jesus, não. Ele está ali, cara, não é para você viver uma vida de pecado.
Quando ele fala para você que você vai ser perdoado, não é para você viver uma vida de pecado e acostumar com aquela vida de pecado. Não é para você ser orgulhoso ao ponto de cair na mesma fraqueza de Satanás, de querer assumir um posto que não é teu na vida dos outros, levando amigos a ficar ali adoradores de você e não adoradores de Deus. Agora, Diogo, o que fazer? Como confrontar? Se tem que ter dessa pessoa, esse querer mudar, dessa pessoa. Primeiro, esse tipo de gente, nós temos que ir com muito cuidado. Principalmente quando ele tenta nos esnobar e nos humilhar acerca dos seus pensamentos. O que nós temos que fazer é ver quem está ao redor deles e ir amando essas pessoas. E ir cuidando dessas pessoas. Então você vai fazendo um cerco. Um cerco, um cerco, um cerco, um cerco, até chegar nele. Porque se ele tiver pessoas no espírito de cumplicidade que estão passando a mão e alisando, é muito difícil, porque ele vai continuar tendo pessoas que estão mantendo ele naquele pedestal. Agora, se as pessoas ao redor abrirem os olhos e ele vê que ele não está mais nesse pedestal, que ele não é mais essa Coca-Cola toda, ele vai tomar cuidado. E se essa pessoa não desviar, que na maioria das vezes acontece, eu quero estar ensinando sobre esse ponto também, eu quero um dia fazer um vídeo sobre como discipular, o que tratar no discipulado e o que fazer quando o discípulo cai e desvia, mas se ele não desviar, porque se desviar nós vamos ter que continuar ali, amando, orando, jejuando, mandando mensagem, orando, jejuando, tal, até, e conquistar de volta. Mas se ele mostrar um pouquinho de um coração quebrantado ainda, o mínimo que for, tem que estar muito atento. Essa oportunidade de não jogar fora. Você vai chegar nessa pessoa e a primeira coisa que você vai fazer com ele é a seguinte: você não é Deus para se autocondenar e trazer uma consequência sobre o que você viveu, sobre o seu pecado. Porque é isso que ele vai fazer. Porque, gente, não é, apesar de que existem consequências para o pecado e um dia pode ser que aconteça porque é uma lei, mas não vai acontecer nada com essa pessoa naquele momento do arrependimento. Na verdade, o que vai acontecer é ela vai sentir um alívio, um peso espiritual saindo da vida dela, que ela vai pensar assim: eu não sou merecedor de estar acontecendo comigo essa coisa, esse perdão vindo sobre a minha vida, sendo que eu já fiz tanta coisa ruim. Ele vai querer imputar nele mesmo aquilo que a Igreja Católica fazia, o sacrilégio. Ele vai querer tacar chicotada nas costas dele mesmo. Ele diz: se Jesus não trouxe condenação para o meu pecado, eu vou trazer. E eu vou me mastigar, eu vou me castigar. Não, você tem que tomar cuidado. Isso é o principal. Esse é o principal, gente. Isso é muito sério. Porque é em cima disso que, se nós não cuidarmos desse nosso amigo, de que, cara, olha, não precisa pensar que você precisa sofrer essas consequências do teu pecado. Porque ele vai chegar na casa dele e ele vai pensar sobre isso. Quando vê, ele está se entregando a pecados piores, se ele não for cuidado. Porque ele vai pensar assim: eu não mereço, eu mereço é sofrer. Ele pode às vezes nem dizer isso, mas na mente dele já está bem pesada essa briga espiritual. Essa luta entre a carne e o espírito tem que ser definida pelo nosso livre-arbítrio, que é a nossa mente, a nossa alma. E aí, ele não está tão forte espiritualmente assim. Então pode ser que ele decaia para o lado da carne e peque. É por isso que nós temos que amar nesse ponto e tomar muito cuidado. Para que, cara, para tirar o lado sombrio de uma pessoa, é difícil, mas não é impossível. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito difícil eu me chamar de um amigo se eu não quero
lutar até esse ponto. Você já assistiu aquele filme, eu acho que o nome é até O Último Homem, daquele rapaz que não pega em armas, não atira e tudo, mas ele está lá na montanha e ele está jogando, passa a noite toda colocando os amigos que foram feridos na luta lá no Japão, descendo a montanha, das cordas, a mão toda rasgada e tudo. Ele só falta mais um, falta mais um, falta mais um. Você vai lutar até as últimas consequências para o seu amigo não se desviar. Isso é amizade de verdade. Olha, pode existir muitas definições de amizades, mas nenhuma é passa a mão sobre o pecado do seu amigo. Ou faz vista grossa pelo que o teu amigo está fazendo. Não, não, não. Verdadeiro amigo, a Bíblia diz, não há maior amizade do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Olha, Paulo fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor. Então, pensando em tudo isso, você é um amigo de verdade. Eu quero orar com você. Se você puder fechar seus olhos, não sei onde você está, mas se puder, se não, só recebe aí, mas eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar esse jovem, essa jovem diante da sua presença, esse círculo de amizade do qual ela está fazendo parte. Deus, toca nela agora, independente do tempo, independente do momento que ela está escutando, independente se é daqui a alguns anos, se é daqui a alguns meses, independente de quando eu fiz essa oração, Pai, eu sei que o Senhor não se limita a tempo e ao espaço, o Senhor é pré-existente, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, toca nesse jovem agora, traz à tona, Pai, esse espírito de cumplicidade que está aí na amizade, que ele faz parte, nesse grupo de amizade. Traz estratégias para que eles possam vencer esse grupo de amizades. Se eles estão, Pai, tem um grupo que está lutando, em nome de Jesus, com um amigo ali, eu quero, Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus forte e poderoso, o Rei da glória. Eu creio na vitória desse grupo, em nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Faz com que eles não percam essa amizade, que eles tragam de volta esse amigo. Em nome de Jesus, Pai, levanta jovens, homens, mulheres, adolescentes, fortes o suficiente para amar o seu amigo. E esse amor vai cobrir uma multidão de pecado. Eles vão lutar até as últimas consequências para fazer com que amizades sadias e verdadeiras cresçam dentro da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus e assina aí, ativa aí os sininhos das notificações para vir mais mensagens para você. Eu quero estar ensinando outros pontos. Comenta aí se você tiver alguma coisa para comentar. Eu quero ler, eu quero conversar com você também. E eu te espero no próximo vídeo.